Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá dando para me ouvir? Tranquilo aí? Sim, conseguimos te ouvir. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. A sala tá cheia, né? Todos vocês que estão aqui numa sexta-feira, às 9h05 da noite. Nossa primeira aula de redação técnica. Vamos lá, pessoal da Agro. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Roberta Silva. Eu vou dar a disciplina, né, para vocês, a redação técnica. Espero que vai ser um momento agradável, que seja um momento de participação, que seja um momento com pessoas na sala de aula. Por quê? Vamos lá, gente. A gente está falando de uma sexta-feira. Todos nós aqui somos adultos, a gente tem essa consciência. Alguns estão com a família, queria estar com a família, ou já está aí com a família, outros quer sair depois da aula, vai sair, vai fazer alguma coisa. Então, nós todos somos adultos. Para que a aula possa ficar uma aula agradável e uma aula corriqueira, como assim, professor, uma aula corriqueira? Se tem aluno na sala de aula e vocês participam, vocês entendam desse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, a aula passa rapidinho. A gente faz todo o conteúdo, a gente tira as dúvidas que quiser, que porventura ficar alguma dúvida, e depois todo mundo está liberado para cessar, ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu compartilhar? Então, tá bom. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode interromper tranquilamente. Estou explicando. Às vezes, eu tenho essa consciência que às vezes eu falo rápido. Então, se eu estiver falando rápido, não está dando para digerir, não está dando para entender o que eu estou passando, apesar que eu tento em todas as aulas trazer o máximo de exemplos voltados para o nosso cotidiano, para que fique uma aula agradável, ao mesmo tempo você fica mais fácil de você assimilar. Ainda mais que a gente está falando de cursos técnicos, então tem que ser algo mesmo voltado para o dia a dia, cotidiano técnico. Introduzindo, assim, nossa primeira aula, já vou iniciar, já vou explicar para vocês, eu vou trazer um pouquinho, voltar lá um pouquinho na redação, lembra lá no ensino médio, quando a gente estudava, e a professora de português falava algumas coisas, explicava para a gente? Então, eu vou ter que voltar um pouquinho. Porém, eu já adianto aqui, deixo de antemão para vocês, que a redação técnica em si, que é a disciplina qual eu vou ministrar para vocês, ela não é fundamentada lá naquela redação que a gente estuda. Por quê? Porque o próprio nome fala técnico. Então, eu preciso passar para vocês um conteúdo voltado para o curso técnico de vocês, voltado para a área técnica. Que aí a gente vai falar no final, lá na próxima aula. Hoje, na aula de hoje, não, mas na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre ata, sobre relatório, sobre prontuário e assim por diante. Vou compartilhar com vocês a tela para a gente dar início à nossa aula. Gente, vamos lá. Nossa primeira aula de redação técnica. Eu trouxe aqui para vocês, antes de mais nada, deixa eu só ressaltar mais uma vez aqui, que eu falo para todas as turmas. O material desses slides que eu preparo, ele quase que todo, ele, uns 80% mais ou menos, ele está todo na apostila que vocês recebem da escola, PDF, que é uma apostila bem prática, bem fácil de entendimento, com uma facilidade muito grande de entendimento. Alguma coisa ou outra, eu trago algum exemplo de alguma literatura, ou se não eu trago de algum site, assim porventura, mas quase que 80%, todo praticamente o material da fabricação dos slides, produção, está tudo lá na apostila de vocês. Se vocês tiverem com a apostila aí, quem tiver curiosidade de pegar a apostila e verificar, vocês vão ver que eu particularmente sigo todo o tópico que está proposto lá na apostila. Alguma coisa ou outra você não vai encontrar, porque, como eu falei, a gente busca de outras fontes, ok? Vamos lá. Inicialmente, aqui fala sobre redação, né? Só que antes, vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês? A definição de redação. A definição teórica. Gente, lembrando aqui que o meu intuito não é fazer com que ninguém, pelo amor de Deus, não vai decorar o que é redação, não. O intuito aqui não é que ninguém decore nada. O intuito aqui de coração é que se aquilo que eu trouxe para vocês
aqui, ó, eu acho que são 22 slides. Desses 22 slides, se vocês conseguiram absorver que sejam 5%, 10% daquilo que eu trouxer para vocês nesses slides, a minha comunicação já foi efetiva. Eu não tenho intenção de decorar, porque decoração daqui uma semana vocês já esqueceram. Um mês já esqueceu, já está tudo apagado. Então, se vocês assimilarem aquilo que eu vou trazer aqui para vocês, levando em consideração para que vocês possam efetivar isso para o dia a dia com um curso técnico, show de bola, tá bom? Então, o que é redação? Redação é o ato de produzir um determinado texto escrito. Ela pode ser dividida em 4 tipos: redação dissertativa, descritiva, narrativa e informativa. Isso, gente, é o que a gente aprendeu lá no nosso ensino médio, quando a gente estudava. Que a redação é um ato de produção. Só que, deixa eu te falar uma coisa aqui. Antes da gente saber produzir um texto, antes de você saber produzir um relatório, vocês, como futuros técnicos de agronegócios, vocês estão lá na empresa onde vocês prestam serviço, seja como prestador de serviço, seja como funcionário de uma fazenda, ou seja como um vendedor de produtos agrícolas, seja a área que você estiver atuando, na área comercial, vocês têm que fazer um relatório. Você tem que produzir um texto, porque o relatório nada mais é que uma produção de texto. Só que antes de você produzir um texto, para você saber produzir qualquer texto, seja uma ata, seja um relatório, seja quem é da área de enfermagem, um prontuário, médico, assim por diante, você tem que saber, tem que exercer essa atividade da leitura no dia a dia. Particularmente aqui, a nossa sala aqui está com 12 pessoas agora, nesse momento. Eu quero que vocês se perguntem, no íntimo de vocês, para cada um, vocês têm o hábito da leitura? Como que anda a leitura de vocês? É preciso que vocês se questionem sobre isso. Ai, professor, mas o que isso tem a ver? Você vai bater nessa tecla, você bate muito nessa tecla e tal. Eu vou bater muito nessa tecla. Eu bato nessa tecla para todas as minhas disciplinas que eu ministro. Ainda mais se falando de uma redação técnica. Aí que eu vou bater muito, que eu vou ser muito chata, eu vou repetir muito. Vocês vão ver repetir muito sobre essa questão da leitura. Por quê? É impossível. Isso é impossível. Uma pessoa saber escrever. O que é a redação? Uma produção de texto, de um determinado texto, não é? Então, é impossível você saber escrever algo se você não tem o hábito da leitura. É impossível você produzir um texto eficiente, um relatório eficiente dentro da organização. É impossível você produzir uma ata eficiente, uma ata legal, se você não tiver o hábito da leitura. O que é a leitura? A leitura nada mais é quando você pega um livro, por exemplo, vocês não estão vendo aqui, mas eu estou com um livro aqui na mão. Ó, quando a gente pega um livro, esse livro aqui tem 284 páginas. Quando você pega um livro, essas 284 páginas, nada mais é que você, ao você abrir esse livro e tomar a decisão de ler esse livro, o que você está fazendo? Você está alimentando o seu vocabulário. Você inconscientemente, conscientemente e inconscientemente, você está alimentando o seu vocabulário. É como se fosse um computador. Ele saiu da fábrica, está novinho, aí você vai começar o quê? Alimentar. Colocar dados nesse computador. Vocês concordam? Alimentar informações, seja um sistema, seja relatório, seja o que for. Quando você alimenta, fica tudo gravado lá. Assim é o nosso cérebro. Tudo aquilo, se tratando de redação, que é a disciplina que a gente está falando hoje, nessa noite, tudo aquilo que eu leio, eu consigo alimentar o meu cérebro. Tem um campo aqui no nosso cérebro, que não tem necessidade de eu explicar isso profundamente para vocês, que fica tudo reservado aqui na nossa memória. Vocês já viram aquelas histórias e pessoas que sofrem acidente e aí elas esquecem todo o passado delas? Porque elas bateram a cabeça e aí elas esquecem. Esquecem nome, esquecem se eram casados, se tinham filho, nome de filho. Tem um filme que agora que eu lembrei aqui,
não sei se vocês já assistiram, que chama, ele é bem antigão, chama Como Se Fosse a Primeira Vez. Porque ela bate a cabeça e ela esquece de tudo. A memória passada dela, ela esquece. Ela só consegue ter a memória presente, do hoje. Então, o que acontece? A nossa mente, ela é assim. Eu preciso alimentar a minha mente, porque quando eu alimento a minha mente, se tratando de uma disciplina de redação, esse livro que eu estou aqui em mãos, ele vai me produzir um monte de palavras. Algumas palavras eu não conheço, outras eu conheço, alguns raciocínios, algumas dialéticas, tudo isso ele vai colocar aqui no meu cérebro. Quando eu reservo isso aqui do meu cérebro, quando eu vou participar de um processo de produção de texto, seja uma produção de texto escrita, ou seja uma palestra que eu vou dar, uma aula que eu estou dando agora para vocês, seja uma comunicação oral ou verbal, o que o meu cérebro vai fazer? Imediatamente ele vai lá no campo do meu cérebro aqui, a hora que eu vou comunicar, a hora que eu vou escrever, ele vai catalogar as palavras certas, necessárias, e eu vou conseguir escrever. Por quê? Porque eu alimentei. Quando você lê um texto, você pega um texto de uma pessoa, ou você pega um texto para ler, quem tem um hábito da leitura, automaticamente a gente consegue verificar se aquela pessoa que escreveu o texto ela tem um hábito da leitura ou não. Por quê? Porque pela amplificação do vocabulário dela. Se você tem um vocabulário muito restrito, você não consegue aprofundar um texto. Agora, se você tem um vocabulário amplo, você consegue sentar em qualquer mesa e debater um assunto, mesmo que você não entenda, mas você consegue desenvolver esse assunto. Mesmo que você não seja expert. Eu, por exemplo, não sou expert em agronegócio. Eu não sou dessa área de agronegócio. Então, eu sou limitada a isso. Se fosse para mim produzir um texto hoje, se alguém falasse assim, professora, você tem que produzir um texto sobre agronegócio. Eu confesso para vocês que eu produziria um texto limitado. Por quê? Porque aqui no meu cérebro, nesse campo aqui, não tem tanta coisa armazenada sobre agro. Por quê? O que tem armazenado sobre agro aqui é porque meu marido gosta muito da área de agro. Então, às vezes não, ele assiste todo domingo aqueles programas de agronegócio, acaba que eu assisto junto. Alguma coisa ele debate, ele fala alguma coisa, traz uma notícia. Então, eu sei aquilo que eu fico ouvindo, que eu fico captando, mas eu não aprofundo. Então, se fosse para me escrever um texto, quem lesse o meu texto verificaria que o meu texto seria limitado. Por quê? Porque eu não tenho tanta coisa armazenada aqui no meu cérebro para me colocar isso na escrita. Agora, se fosse para me desenvolver um texto sobre comunicação, se fosse para me desenvolver um texto sobre traumas, porque eu sou terapeuta também, se fosse para me desenvolver um texto sobre a importância da saúde mental, a síndrome de Burnout, eu já teria um vocabulário muito amplo. Por quê? Porque eu estudo isso. Isso faz parte do meu tipo de leitura. Então, por que eu gastei tanto tempo falando sobre isso? Porque parece que é chatice. Eu lembro quando a gente era mais novo, hoje eu tenho 41 anos, as professoras falavam tanto sobre leitura e a gente não dava muita liga para isso, eu particularmente. E na medida que você vai amadurecendo, você vai ver o quanto que isso é necessário. Não é um hobby. Lógico que tem gente que lê por hobby, mas é algo que é necessário para você sobreviver no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho ele é uma competição. Não vamos romantizar o mercado de trabalho. Para de bobeira, gente. Agora eu estou falando como terapeuta. A gente vê muitas pessoas adoecendo que estão romantizando o mercado de trabalho. Ai, fulano não gosta de mim. Mas quem disse que não vou colocar de trabalho local de você fazer amizade? Não significa, vou fazer uma ressalva aqui bem grande, que no local de trabalho você não pode ter amigo. Lógico que você pode. Porque eu já fiz grandes amizades no local de trabalho. Mas o intuito maior do local de trabalho não é fazer amizade. Então, gente, a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa estar muito atento nessa questão da leitura. Por quê? Porque é uma competição no mercado de trabalho. Curso técnico, particularmente, gente, eu falo assim, eu estou falando como se fosse meu filho. Eu acho que todo brasileiro tinha que fazer um curso técnico. Por quê? Porque uma área, é um curso que te propicia adentrar no mercado de trabalho mais rápido, de ganhar uma liberdade financeira mais rápida.
que na maioria das vezes, hoje em dia, está ganhando muito mais, muitos técnicos, muito mais que graduado. Então, está uma competição. E como se é uma competição, vai ganhar quem? O que se sobressair. Se você está aí perante fazer uma entrevista, entregando um currículo, querendo almejar um futuro melhor para sua casa, para sua família, para você mesmo, porque você merece, e você vai fazer uma entrevista de emprego, vai participar, e tem lá 5 candidatos, 10 candidatos, vai entrar na vaga aquele que se sobressair. E o que é uma entrevista de emprego? É uma venda. Nada mais é que você tem que convencer o recrutador que você é a melhor opção para aquela empresa. Nada mais é uma venda. Você tem que convencer o recrutador que as suas habilidades, que as suas competências, que a sua personalidade vai sanar o problema daquela empresa, fazer com que ela lucre mais, porque isso é o intuito de toda empresa, lucrar. E como que você vai convencer um recrutador se você não tem um hábito da leitura? Como que você vai comunicar bem se você não tem um hábito da leitura? Gente, não tem como. É óbvio que tem gente que fica mais nervoso diante de uma entrevista de emprego, porque aí são personalidades, às vezes são traumas, cada um tem o seu jeito de ser. Mas quando você tem um hábito da leitura, quando você está frente a frente do recrutador, você se sente mais capaz de responder as perguntas, de argumentar alguma coisa se necessário. Você se sente mais livre, você não se sente aprisionado. Então, gente, eu gastei um tempo na aula reforçando, e vou gastar na próxima aula falando isso, e daqui a pouco eu vou gastar mais tempo falando da leitura, porque a gente está vendo pessoas boas, com currículos bons, pessoas qualificadas. Eu presto consultoria para a empresa, pessoas qualificadas, mas que infelizmente não estão conseguindo a vaga almejada, porque não conseguem se comunicar. E por que não consegue se comunicar? Porque o vocabulário está tão limitado que quando ela está frente a frente com o recrutador, ela não consegue convencer o recrutador que ela é a melhor opção. Vocês já viram aquela história? Quantas pessoas... Pare para pensar você aí agora. Você já viu uma história assim? Fulano só tem um cursinho, ou não tem nem curso, e conseguiu uma vaga muito melhor do que eu, que tenho curso técnico, que fala inglês, que fala espanhol. Por que será, gente? Porque o fulano tem lábia. Porque o fulano sabe comunicar. Porque o fulano sabe vender sua habilidade. Porque o fulano sabe vender quem ele é para o recrutador. Então, gente, eu não sei o que você gosta de ler. Eu, particularmente, Roberta, sei o que eu gosto de ler. Mas se você gosta de ler romance, habitua-se, então, a ler romance. Se você gosta de ler gibi, habitua-se a ler gibi. Se você gosta de drama, habitua-se a ler drama. Suspense, habitua-se a ler suspense. Se não gosta de nada, pelo amor de Deus, pega que seja inicialmente uma bula de remédio, na hora que você estiver no banheiro, e leia essa bula de remédio. Porque você vai alimentar o seu vocabulário. Para que quando você estiver frente a frente de uma pessoa para se comunicar verbalmente, você tenha lá naquele campo que eu falei, lembra? Aqui no cérebro, palavras certas, para que você possa verbalizar essas palavras, externar tudo aquilo que está dentro de você. Ou se, nesse caso da nossa aula de redação, quando você precisar produzir um texto, que seja um relatório dentro da sua empresa, porque não tem como um técnico não sair do curso sem saber fazer um relatório. Ele precisa. E eu, como professora, eu vou passar todas as formas corretas de você sair daqui sabendo fazer um relatório. Mas vai depender de você querer fazer esse relatório. Galgar, porque o professor, ele passa as informações, ele traz o conhecimento que ele tem, aquilo que ele não tem, ele busca, mas cabe a você, como um futuro técnico, querer fazer, querer trilhar esse caminho, para se sobressair entre os demais. Então, como falou aqui, que são 4 tipos de redação, ela é a dissertativa, a descritiva, a narrativa e a informativa. O que é a redação dissertativa? O próprio nome fala dissertar. Eu tenho um hábito, eu vou partilhar um hábito aqui que talvez possa funcionar para vocês, porque pelo menos funciona muito para mim. Eu amo pesquisar a etimologia da palavra.
toda vez que eu vou ler um texto, que eu vou ler um livro, eu sempre, se eu não sei o significado da palavra, porque a gente não sabe tudo, gente, ninguém sabe tudo nessa vida. Eu não sei, eu vou e busco etimologia. O que é etimologia? O significado original da palavra. Que seja no grego, que seja no latim, mas eu busco o significado. Por quê? Porque as palavras, quando elas são traduzidas, elas perdem um pouquinho o significado dela. E quando você busca etimologia, a etimologia nada mais, ela te leva, pelo menos eu, Roberta, particularmente, ela me leva a não esquecer jamais o significado da palavra. Então, o que é uma redação dissertativa? Dissertativa vem de dissertar. O que é dissertar? Redação dissertativa ou texto dissertativo é o tipo de texto que apresenta argumentos, expõe ideias acerca de um tema proposto. Então, eu vou dissertar sobre algo. Se alguém falar assim, fulano, faz uma redação dissertativa para mim. Você lembra de dissertar. Eu vou dissertar sobre algo. O que é dissertar sobre algo? Eu vou expor ideias sobre um tema proposto. No Enem, quando as pessoas fazem Enem ou vão prestar vestibular, a própria faculdade, o Enem, no caso do governo, ele coloca lá um tema proposto, ele propõe um texto para que a redação possa ser desenvolvida. 99% das redações são dissertativas, quando é solicitado por faculdade ou no Enem. Então, ele propõe um texto, e propondo esse texto, o que o estudante faz? Ele vai começar a dissertar, ele vai começar o quê? A argumentar sobre esse tema. E agora, vamos lá. Vai voltar mais uma vez na leitura, gente. Parece que é chato, mas um dia vocês vão lembrar de mim. Como eu vou argumentar sobre algo se eu não sei coisa nenhuma desse algo? Por isso que é importante a leitura. Como eu vou argumentar sobre um assunto se eu não sei nada sobre o assunto? Por isso que quando a gente vai prestar vestibular, por isso que quando vai fazer Enem, os estudantes, principalmente no cursinho, eles colocam uma série de temas para o estudante buscar conhecimento. Porque mais ou menos é os temas que eles acham que vai cair nas provas. Por que esse estudante tem que estudar sobre esses temas? Porque ele vai precisar argumentar, ele vai precisar construir esse texto. E como ele vai construir um texto, argumentar sobre um texto, se ele não sabe falar sobre um texto? Aqui eu trouxe para vocês 7 tópicos aqui de como você produzir um texto. Existem outros, mas isso aqui é o mais sintetizado. Planeje o texto, só então crie o título. Sintetize sua tese. Gente, aqui planeja o texto, só então cria o título, é para os casos que você, supondo que você está prestando uma vaga de emprego e eles vão solicitar que você faça uma redação. Dependendo da vaga, eles pedem. Mas assim, é dependendo da vaga, depende muito da exclusividade da vaga. Se a pessoa te solicitar um tema, aí você planeja. Agora, se ela já propõe um tema, não tem como você planejar, você tem que falar em cima daquilo que ela te propôs. Sintetize sua tese central. Como assim, professora, sintetize sua tese central? Vou citar um exemplo aqui para vocês da Álvaro. Eu não sei, porque, como eu falei para vocês, eu não sou dessa área, mas parece que cortaram um percentual muito grande, né, governo, de financiamento para agricultores. Então, os agricultores não vão poder fazer mais empréstimo, não é 100%, mas praticamente não vai poder mais fazer empréstimo para financiar a agricultura. Esse poderia ser um título. Olha o título. Qual o impacto do impedimento de financiamento para agricultores? Gente, a gente sabe desse impacto. E aí, o que você tinha que fazer? Você ia sintetizar esse impacto. Se o governo não financiar, fechar as portas de crédito para os agricultores, o que isso vai impactar para nós, meros consumidores? Aí você ia sintetizar sobre esses impactos. Colocava aí, lógico que isso vai sofrer vários impactos, mas para você não aprofundar muito, não ficar muito perdido, você colocasse assim 3 impactos mais importantes, relevantes para você, e através desses 3 impactos você começava a sintetizar, consumir seu texto. Nesse caso aqui, coloque título apenas se for solicitado.
Cuidado com perguntas. Por que cuidado com perguntas? Quanto mais perguntas você faz num texto para você mesmo, que você, se é você que é o criador do texto, você faz a pergunta para você mesmo e você mesmo tem que responder ela, em cima de dados verídicos, gente. Quanto mais perguntas você fazer, mais facilidade você tem de ficar perdido. Por isso que eu falei que no máximo sintetiza aí 3 questionamentos. Porque se você for questionar tudo que o impacto do não financiamento pode causar, você vai ficar perdido. Retome ao título no final. Evite títulos longos, porque tem que ser um título mais claro, mais preciso. E não copie o tema. A não ser que o tema já tenha sido dado, mas se não, você não copia. Por quê? Porque a gente sabe o que acontece quando se copia, né, gente? Redação descritiva. A redação descritiva vem do nome de descrever. Eu tenho que descrever algo. Como que eu descrevo algo? Gente, isso é tão fácil quando a gente busca a etimologia das palavras, descrever. Se alguém fala assim, faça uma redação descritiva, porventura a pessoa pode ficar desesperada. Eu vou ter que fazer uma redação descritiva. Gente, é só vocês respirar e pensar. Descritivo vem de descrever. Então, eu vou ter que descrever algo. Seja um acontecimento, seja um lugar, seja um objeto, seja uma pessoa. É fácil. Então, se você, porventura, tiver que ir lá fazer uma redação descritiva acerca... Supondo que vocês fizeram aí foram numa feira, visitaram uma feira de agronegócio, passaram lá o final de semana, sábado e domingo nessa feira. Aí um professor, ou essa feira foi financiada pela empresa que vocês trabalham, e vocês vão ter que fazer um relatório sobre essa feira. O relatório sobre a feira que vocês trabalham, por exemplo, de agronegócio, workshop que vocês participaram, nada mais é que uma redação descritiva, que você vai ter que descrever nesse relatório como foi essa feira. O que você aprendeu? Quais foram os pontos mais relevantes? Os estandes, teve financiamento, teve algum debate sobre inseminação? Sei lá, gente, eu não sou dessa área, se eu estou falando alguma coisa errada aqui, podem me corrigir. Então, nada mais é que essa redação descritiva vai ser isso, esse relatório. O relatório é uma redação descritiva. Você vai ter que relatar o acontecimento daquele workshop, o acontecimento da feira. Se uma vaca pariu, sei lá, gente, não sou da área, mas uma vez falando, você estava lá de plantão, sei lá, você vai ter que descrever como que foi. Isso é uma redação descritiva, o relatório. Para quê? Para que outras pessoas que fazem parte possam acompanhar. Redação narrativa. Vem de narrar. Nossa, se alguém fala assim, fulano, faz uma redação, produz uma redação narrativa aí para mim. Lembra de imediato, narrar. Então, você vai narrar algo. Redação narrativa é um gênero textual, em prosa, que tem como objetivo contar uma história, transmitir emoções, ideias ao leitor. Ela pode ser fictícia ou baseada em fatos reais, como acontece com as crônicas, e permite que quem a escreve use a imaginação e a criatividade de maneira atraente e envolvente. Gente, diferente das redação dissertativa, que você vai dissertar sobre algo, argumentar sobre um fato, e a redação descritiva, que você vai descrever um acontecimento ou uma pessoa, a redação narrativa você pode colocar emoção, você pode criar. Por quê? Porque você vai narrar algo. A redação descritiva e a dissertativa você não pode colocar o que você pensa. Por quê? Porque elas são fundamentadas em algum estudo, em algum acontecimento. Agora, a narrativa, ela é fundamentada em um acontecimento, mas você pode colocar emoções. Um exemplo que eu cito aqui é de um narrador de futebol. Lembra lá na época dos nossos pais? Eles ouviam muito, assistiam muito futebol através do radinho. Aí tinha um narrador lá e ele narrava. Os pais da gente viam o jogo? Não. Muitas das vezes não tinha nem TV naquela época. Mas eles ouviam. Qual que era a função do narrador? O narrador estava lá no campo de futebol. Estava lá na cabine, frente a frente, lá assistindo o jogo. E qual que era a função daquele narrador? Passar para o ouvinte todas as emoções que estavam acontecendo naquele campo. Se o fulano fez um gol, ele tinha que passar as emoções.
Ele tinha que colocar emoção, entonar emoção naquilo lá. Se sofreu um pênalti, ele tinha que entonar emoções naquilo lá. Se foi expulso, ele tinha que entonar emoções naquilo lá. Então, a função do narrador é essa, é narrar um fato, seja fictício, seja real, porém ele joga emoções. Porque o narrador ele tem que fazer com que nós nos sintamos presente naquela situação. Por mais que a gente não está, mas a gente tem que sentir como se a gente estivesse lá. Redação informativa. A redação informativa é um estilo de redação cujo objetivo é fornecer informações claras, precisas e diretas ao público. Seu principal foco é transmitir fatos, dados e conceitos de forma que os leitores possam compreender facilmente o que está sendo apresentado. Um exemplo aqui, gente, de redação informativa, vem de informar. Eu vou informar sobre algo. Um exemplo de redação informativa é o jornal impresso. Você compra o jornal, você vai pegar ele e vai ler. Aí lá não tem a parte do esporte, a parte da política, das finanças, das fofocas, dos acontecimentos mais importantes de semana. Não tem tudo aquilo. E o que ele faz, aquele jornal? Ele está nos informando o que aconteceu. Ele está me informando como que anda a situação daquele fato que eu estou lendo. Ele está me passando informações sobre aquele fato. Só beber uma água. Gente, está dando para entender? Eu vou dar como sim, tá? Vamos lá. Linguagem oral e escrita. A linguagem oral e escrita é fundamental para o desenvolvimento intelectual do ser humano e para a sociedade, pois é através dela que aprendemos e damos sentido ao mundo. Gente, nós só conseguimos dar sentido ao mundo, gente, não é sentido à vida não, tá? É sentido ao mundo, através da linguagem oral. Então, o que é oral? Através daquilo que nós falamos, ou escrita. Por quê? Porque é através disso que nós começamos a colocar algo de nós no mundo e a receber algo do mundo em nós. Por isso a importância da leitura. Já viu quando as pessoas falam assim, quando eu pego um livro, eu navego, parece que eu estou lá naquela cena? Por quê? Porque é uma forma dela adentrar naquele mundo do escritor. A linguagem oral escrita é essencial para a comunicação, que é um dom inato, que permite ao ser humano interagir com os outros e com o meio em que vive. A linguagem oral e escrita é um instrumento para organizar pensamentos, crenças e o mundo interior. Quando você fala, você organiza o quê? Seus pensamentos. Quando você escreve, você também organiza o seu mundo interior. Quando você fala, você começa a organizar algumas crenças suas, seja crenças limitantes. Então, a linguagem oral e escrita é uma forma da gente nos organizar. O poeta, quem escreve poema? O poeta, às vezes você lê um poema lindo, maravilhoso, e você vai mergulhar na profundidade daquele poema, você consegue perceber um pouco como que era a fase que o leitor estava passando quando ele escreveu aquele livro, aquele poema. Porque nada mais é que ele organizou o mundo interior dele através daquele poema. Seja de uma pessoa amada, seja de uma situação. Músicas. As músicas são também... O que a música é? É uma linguagem escrita, por quê? Porque o compositor teve que escrever antes de gravar ela. Então, ele escreveu aquela música, depois o que ele fez? Ele soltou, verbalizou aquela música através da gravação. E a música é uma forma de se comunicar. Quando ele escreveu, ele estava organizando o mundo interior dele. Gente, música de verdade, porque tem música, infelizmente hoje em dia só Deus, né? Misericórdia, isso não é música. Mas quando ele escreveu, ele estava organizando o mundo interior dele. E quando ele verbalizou,
ele colocou isso para o mundo. Um exemplo aqui que me veio na cabeça são as músicas, falando de agro, né? Parece que mas tem tudo a ver para mim. É sertanejo, sertanejo de verdade. Porque hoje em dia também tem umas músicas que falam que é sertanejo, não tem nada de sertanejo. Mas o sertanejo de verdade, aqueles mais raízes mesmo, quando você pega a música, gente, para entender a profundidade dela, é lindo. É lindo, 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 lindo. Então, o que o compositor fez? Ele organizou o mundo interior dele através daquela canção e depois ele jogou para fora aquela canção. Esses rap, tem muitos rap aí que falam sobre a desigualdade. E o que eles fazem? É uma revolta interior deles sobre a desigualdade do Brasil, sobre os problemas políticos do Brasil, que ele coloca isso na escrita e depois ele solta isso para a sociedade. Aí ele comunica aquilo para a sociedade. A linguagem escrita possibilita a organização do pensamento e o registro de ações e pensamentos humanos, o que é fundamental para a difusão de ideias e informações. Gente, cada um tem um hábito. Eu gosto muito de escrever, porque é uma forma de eu consigo me organizar interiormente. Então, você escreve, você se organiza, depois que se organiza, você verbaliza. A oralidade é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois é através do ouvir que se desenvolve a capacidade de aprender. Você só aprende quando você tem a capacidade de ouvir. Por mais que eu estou aqui dando essa aula numa sexta-feira, às 9h, que muita gente queria estar fazendo outras coisas. Quem não queria? Todos nós. Parece ser cansativo. Mas se você tem na sua consciência a humildade, que é através desse ouvir que você vai conseguir se desenvolver lá no futuro e se sobressair no mercado de trabalho, fechou, você já ganhou. Você já se sobressaiu. Quando aqui fala que a oralidade é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita, eu lembro muito que é um exemplo que eu dou das pedagogas. Quando a gente era pequenininho, quem tem filho, ou quem lembra aqui quando era pequeno, lá na creche, quando a gente ficava na creche, o que a professora fazia? Ela fazia uma rodinha, sentava a gente em roda, em círculo, pegava um livro, geralmente ela deixava a gente escolher um tema, debatia, aí falava, vai ser de tal. Aí pegava, da Branca de Neve, pegava esse livro e ela lia para a gente. A gente sabia ler? Não. Ela lia. Alguém já viu uma pedagoga ler assim? Era uma vez a Branca de Neve? Tananana, a Branca de Neve? Não, gente. Ela, uma pedagoga de verdade, que vai seguir as técnicas, não faz isso. O que ela faz? Ela coloca emoção naquela história. Ela narra aquela história. Ela coloca emoção e os olhos da gente brilham, os olhos da criança brilham, e a criança fica esperando o momento que vai acontecer com a Branca de Neve, e o momento que vai acontecer isso, e que vai acontecer aquilo, e que o momento que ela vai... A criança fica louca. Uma historinha de um livrinho de 5 páginas, a professora, a pedagoga, faz uma hora de aula. Por quê? Porque ela coloca toda uma emoção, ela envolve todo mundo. O que ela está fazendo? Você acha que é criação da cabeça dela? Não, gente. Que lá a psicologia ensina, a neurociência ensina. E é isso que eu trouxe aqui para vocês. Quando você ouve, você tem a facilidade, você aprende a escrever e a se comunicar e aprender com o mundo. A leitura de histórias em voz alta, acabou que eu falei aqui agora, é uma forma de enriquecer o repertório da oralidade das crianças e de despertá-las para o interesse pela escrita. A estimulação do ambiente, como a interação dos adultos com as crianças e a disponibilidade de materiais linguísticos, é importante para o desenvolvimento da linguagem. Vamos lá, gente. Agora eu trouxe para vocês aqui o que é sentido denotativo e conotativo. A linguagem denotativa é a que usa o sentido literal das palavras. Literal. O que é sentido literal? É o sentido original. Denotativa é o sentido original. Vem algo que denota uma ação. Então, é o sentido original daquela palavra. Linguagem conotativa é a que usa o sentido figurado.
Ambas são importantes para a língua e são usadas para estabelecer comunicação de formas diferentes. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. O que é uma linguagem denotativa? Fiz um arroz muito salgado. Esse muito salgado é com sal. A gente errou na mão, colocou muito sal, então ficou salgado. Aqui, ó, o outro exemplo da conotativa. O arroz está com preço muito salgado. Já não é de sabor. Já é o quê? De preço elevado, esse muito salgado. De caro, valor. O uso do período, característica de um bom período. Seja direto ao expressar a ideia. Quando você vai fazer um relatório dentro da sua empresa, você tem que ser direto àquilo que você quer passar. Se o seu supervisor pediu para você fazer um relatório, supondo que você trabalha tal, e das 7 às 7, das 7 a 4, das 7 da manhã, entra às 7 da manhã e sai às 4 da tarde. E aí, qual que é a sua função? Relatar como que foi o seu dia. Se você acompanhou lá, não sei, a colheita, você acompanhou algum animal, você acompanhou alguma coisa lá na fazenda, ou que seja na área comercial, qual que é a sua função quando você vai terminar o seu dia? Relatar. Eu, particularmente, mesmo que a empresa não exige, eu faria um relatório. Por quê? Principalmente quando você vai passar, quando você saiu às 4 e vai passar o serviço para outra turma. Porque você se resguarda. Quando você faz um relatório, você está se resguardando também. Não é o intuito dele, só isso. Mas também é um lado bom, que você está se resguardando. Porque se vier acontecer alguma coisa, já sabe que não foi no seu turno. Porque no seu turno você deixou o relatório tudo corretamente. Se teve que dar alguma medicação para uma vaca, se teve que dar se algum bezerro faleceu, sei lá, gente, porque eu não sou dessa área. Entendeu? Se teve que utilizar algum defensivo agrícola, que não fala agrotóxico mais, né? Se teve que usar algum, então, qual que teve que usar, qual que foi a metragem, quantos hectares que foi utilizado, e assim por diante. Por que é importante? Porque você se resguarda. Então, quando você vai fazer um relatório, você precisa ir direto. Se é um relatório do dia, da colheita, de a quantidade de defensivos agrícolas que foi utilizado para tantos metros, tantos hectares, relate aquilo lá de forma clara, de forma objetiva, para que todos compreendam. Porque a função do relatório é fazer com que todos os envolvidos consigam compreender. Não adianta só eu compreender o meu relatório, mas é a próxima equipe que vier, se elas não souberem compreender. Busque clareza em sua escrita, seja claro, seja objetivo. Fale daquilo que realmente no seu relatório precisa constar. Tente usar a ordem direta, seja direto. Use a forma direta. Dê preferência à voz ativa. Construa seu texto com afirmações. Porque se você vai fazer um relatório, não tem como você falar assim, eu acho que o bezerro... Não, eu acho que foi utilizado essa marca de defensiva agrícola. Eu acho. Não, gente, foi utilizado ou não? Qual marca que foi utilizada? Eu acho que foi utilizado tantas gramas para tantos hectares. Não, foi utilizado ou não? Eu acho que foi irrigado. Não, gente, não é eu acho. Foi ou não foi? Você precisa ter afirmação. Por quê? Porque é um relatório que você está relatando. Evite o uso excessivo de gerúndio. Use até 3 verbos para compor. Gente, isso aqui, por que eu não estou nem explicando? Porque no caso de vocês, para curso técnico, vocês não vão fazer essa utilização, não, tá bom? Se a gente estivesse dando uma aula aqui para cursinhos, aí era diferente. A voz passiva deve ser utilizada apenas quando o sujeito paciente, quem sofre a ação, for mais relevante do que a agente da ação. Adequado. O Congresso foi invadido por manifestantes. Inadequado. Manifestantes invadiram o Congresso. Adequado. O Supremo decidiu o assunto. Inadequado. O assunto foi decidido pelo Supremo. Por que é inadequado? Porque quem sofreu a ação não foi o Congresso? Então, o Congresso tem que vir primeiro. Quem que decidiu? Não foi o Supremo? Então, o Supremo tem que vir primeiro. As qualidades de um bom texto.
a concisão, a correção, a clareza e a elegância. O que significa um texto ser conciso? Não abusar de palavras para exprimir ideias. Ir direto ao assunto. Não ficar enrolando, enchendo linguiça. Eliminar tudo aquilo que é desnecessário. Gente, é necessário? Eu estou lá dentro da empresa, eu tenho que fazer um relatório. É necessário isso aqui no meu relatório? Ok. Aquilo lá vai acrescentar, vai agregar algo para a equipe? Vai agregar algo para a empresa que eu trabalho? Ok, então eu vou colocar. Não vai agregar? Para que eu vou colocar? Qual é a necessidade? É melhor você fazer um relatório de 20 linhas só do que querer mostrar serviço, fazer um relatório de 1,5 páginas, só enchendo linguiça e ninguém entende nada com nada. Clareza. Consiste na manifestação da ideia de forma que possa ser compreendida rapidamente. Ser claro é ser coerente, não se contradizer ou confundir. Gente, tem que ser coerente, você não pode se contradizer. É o que eu falei lá do eu acho. Aconteceu ou não aconteceu? Não tem como falar eu acho. Vamos supor que você trabalha numa empresa que troca turno. Aí dá 7 às 7. Aí você vai passar, saiu às 7 da noite agora e vai passar o turno para outra aqui. Como que você vai colocar aqui? Você acha que teve um acontecimento? Você acha que foi assim? Você acha que foi essa quantidade? Não, gente. Um relatório tem que ser algo afirmativo. Você está relatando o acontecimento. E um acontecimento não foi eu acho. Por exemplo, eu estou com um copo aqui, com uma taça de água. Se a minha taça cair aqui e quebrar, aí supondo que essa taça fosse da empresa, eu ia colocar ela no relatório que eu acho que a taça quebrou? Não, eu estou relatando. Quebrou ou não quebrou, gente? Agora, se ela só caiu e não teve dano nenhum, para que eu vou colocar nesse relatório? Para fazer fofoquinha? Porque tem gente que, infelizmente, faz isso. As qualidades de um bom parágrafo podem ser resumidas em 4 características essenciais. Clareza na abordagem inicial. É importante que o leitor compreenda imediatamente o que você está tratando no parágrafo. Conteúdo argumentativo adequado. Seu parágrafo deve apresentar argumentos relevantes e bem embasados para sustentar sua ideia. Gente, aqui sobre essa questão da clareza é muito importante, porque tem gente que pensa que para você produzir um texto bem, você tem que escrever muito. Não, gente. Às vezes você escreve 10 linhas, 20 linhas e você passou as informações necessárias. Ou aí você fica inventando uma página inteira e ninguém entendeu nada com nada que você estava escrevendo. Aqui, já está dando iniciação na aula que a gente vai ter na próxima, mas eu vou começar, né? Um texto, ele tem que ter introdução, que é começo, meio, que é o desenvolvimento, fim, que é a conclusão. Conclusão, mas como se dá cada uma delas? Introdução. O que é a introdução, se não o ato de introduzir? Eu vou introduzir sobre um texto. Como que é, assim, professor, introduzir sobre um texto? Se eu estou fazendo um texto sobre que o governo cortou o financiamento para agricultores, então esse é o título: o governo corta financiamentos para agricultores. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma introdução sobre esse texto. Eu vou falar o porquê que o governo cortou, qual que é a justificativa dele, e pronto. E o que pode causar isso? O que isso vai impactar para a nossa sociedade? No desenvolvimento, agora eu vou aprofundar, eu vou desenvolver aquilo que eu coloquei na introdução. O que o governo qual é a defesa do governo que ele chegou à conclusão de cortar esse financiamento? Quais são os impactos diretos? Você vai explicar sobre esses impactos. E a conclusão, você vai concluir e acabar por finalizar. Por quê? Porque você levantou um problema. E agora você vai concluir sobre esse problema. Concluiu-se o quê? É válido, é viável esse corte? Ou vai ter um impacto drástico para nós? Qual será esse impacto drástico? O que nós podemos fazer para amenizar? O que o governo poderia fazer ao invés de cortar essas verbas de financiamento?
Gente, recapitulando aqui a aula de hoje, então hoje a gente falou sobre a redação, né? Eu expliquei para vocês o significado da redação, a importância da leitura, bati muito na tecla para vocês sobre isso. Falei sobre a redação dissertativa, sobre o dissertar, que o que é dissertar? É argumentar sobre algo. Falei para vocês sobre a descritiva, eu vou descrever. Descrever o quê? Descrever um objeto, um acontecimento. A narrativa, vou narrar sobre esse acontecimento. Gente, aqui, uma redação narrativa, um exemplo aqui, que eu também posso dar, que eu dei aqui mais para frente, foi da questão, vamos supor, uma vaca. A vaca está parindo lá. E aí você ficou responsável para acompanhar todo o processo do parto. Então, você tem que narrar. Aquele relatório seu vai ser uma narração. Você vai narrar fato por fato de como que foi o processo do parto, até o bezerro sair. Isso é uma redação narrativa. Gente, isso é muito importante, porque o que a gente está vendo hoje? Infelizmente, pessoas não sabem fazer um relatório, um único relatório. Como que você vai ser um futuro técnico, seja de qual curso que for, se você não sabe fazer um relatório? Um técnico de segurança, por exemplo, como que um técnico de segurança não sabe fazer um relatório? Como que um enfermeiro não sabe fazer um prontuário? É muito importante isso. Redação informativa, você vai informar sobre um acontecimento. Um exemplo aqui de uma redação informativa, imagina que vocês estão lá na empresa e vai ter a semana CIPAT. Aí vocês são responsáveis por essa semana. Ou tem o DDS lá todo dia de manhã, 2, 3 vezes a semana. Qual que é a função desse CIPAT? Informar sobre algo, gente. É uma redação informativa. Você vai informar sobre a importância. Aí vocês vão escolher lá os temas que vocês vão trazer para esse CIPAT. Trouxe para vocês sobre a linguagem oral e escrita. Trouxe para vocês aqui sobre o sentido denotativo e conotativo. O uso do período, falei para vocês. A importância do texto, que tem que ser conciso, correção, clareza, elegância. Gente, não usa gírias, pelo amor de Deus, não usa gírias. A não ser que você está narrando um fato e aquele fato houve lá, foi falado gíria. Aí tudo bem. Mas não vá usar gírias porque você gosta de usar gírias no seu cotidiano. A gente está falando aqui de curso técnico, a gente está falando de profissionais que têm que ser qualificados. A gente está falando aqui de pessoas que eu acredito, assim, eu não consigo acreditar que numa bruta sexta-feira, 13 pessoas estão aqui na sala de aula, fora as outras que vão assistir essa aula, mas principalmente essas que estão aqui presentes ao vivo aqui, eu não acredito que vocês estão aqui à toa. Eu não consigo acreditar. Eu acredito que vocês estão aqui porque vocês estão buscando uma melhoria, seja uma melhoria financeira, seja um upgrade aí na carreira, seja uma migração de carreira, de profissão, mas uma melhoria vocês estão querendo, uma melhoria para os filhos, para a família. Então, gente, vamos prestar muita atenção sobre essa questão da redação. Porque quando a gente estudava lá no ensino médio, a gente tinha meio ranço. Eu, particularmente, eu estou falando eu, Roberto, de redação. Mas aí você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Gente, a redação faz parte da vida da gente o tempo todo. O mercado de trabalho, ele é pauleira. Ele não é para amador, não. Você tem que aguentar. Ele é pauleira. Então, o que você precisa? Precisa saber ler. Precisa aprender a escrever. E leitura nem sempre é algo que a gente gosta. Ah, eu leio porque eu amo ler. Tem gente que ama ler, mas tem gente que não ama, mas a gente não faz aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Vai fazer só o que você gosta, para ver onde seu barco vai parar. Vai nessa ondinha. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Vai nessa ondinha, fazer só o que você gosta. Você vê onde seu barco vai parar. A gente faz aquilo que é preciso. Adulto, criança faz o que quer. Adulto faz o que é preciso. Então, se você quer almejar um futuro melhor, se você quer
daqui a uns dias, daqui a uns tempos, sentar frente a frente com o recrutador e não se sentir inferior, não deixar com que seus traumas de infância se sobressaia diante daquela entrevista, comece a ler, seja o que for, mas comece a ler. Para que quando você estiver frente a frente, mesmo que você estiver inseguro, mas que você não mostre tanta sua insegurança. Você mostra que você é uma pessoa capaz, porque todos nós somos capazes. Mas tem aqueles que fazem o que quer e aqueles que fazem o que precisa ser feito. Gente, eu vou ligar a câmera aqui, tá? Para a gente nos despedir. Ficou alguma dúvida, gente? Deu para entender? Gente, então tá bom. Obrigada, Maria Eduarda, Ana Costa, Giovana. Se ficou alguma dúvida, obrigada, Gabriela. Se ficou alguma dúvida, vocês depois chamam a gente aqui. Laís, muito obrigada. Fiquei muito feliz, tá? Eu sei que não é uma matéria assim tão agradável, tenho essa consciência. Eu não sou pessoa que romantiza. Tem matérias que são mais agradáveis da gente assistir a aula. Eu tenho essa consciência. Mas é uma matéria essencial. Tem matéria que eu particularmente, tem matéria que eu sou loucamente apaixonada. Tem matéria que a gente, é assim, gente, eu também sou estudante. Mas só que tem aquela questão, a gente precisa. Adulto não faz só o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Porque se adulto fizesse o que quer, ninguém estaria aqui numa sexta-feira, às 10 horas da noite. Ninguém. Mas adulto faz o que precisa. Se vocês estão aqui, vocês estão buscando melhoria, vocês precisam de melhoria. Como eu falei, seja financeira, seja uma migração de carreira, seja realizar algum sonho familiar, seja realizar o seu sonho próprio. Não sei, cada um sabe da sua intimidade aí. Mas se vocês estão aqui na sexta-feira, às 10h02, é porque vocês estão fazendo aquilo que precisa, não aquilo que vocês querem. Então, vocês já despertaram em vocês a consciência de que a gente tem que fazer aquilo que precisa para conseguir aquilo que a gente quer. Eu vou passar assim para as meninas, tá bom? Gente, então tá bom. Eu vou mandar para elas, aí elas mandam para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Tudo de bom. Que uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Que o Espírito Santo e a Virgem Maria possam abençoar vocês profundamente. Que vocês, a partir de hoje, comecem a ter o hábito da leitura. Que seja uma bula de remédio. Lá no banheiro. Mas comece a ler. Quantas vezes você está lendo outra coisa e vai evoluindo. Porque a vida é uma evolução mesmo, tá bom? Tchau, tchau, beijo, até mais. Tchau, professora, ótima noite. Tchau, beijo, com Deus.